Gente, olha, hoje pela manhã nós fomos até Curitiba, na sede do Instituto Médico Legal aqui do estado, para acompanhar o trabalho de reconhecimento e liberação dos corpos aí do acidente com o ônibus, pelo menos o início disso tudo, né? Lá o repórter Michel Moreira conversou com alguns parentes, mas nem todos aí quiseram gravar entrevistas, né, com a imprensa e a gente logicamente entende. O momento foi de muita comoção. As últimas horas têm sido intensas para os familiares das vítimas do acidente com ônibus da BR-376 em Guaratuba. Segundo a Agência Nacional de Transportes, o ônibus saiu da cidade de Ananindeua, no Pará, tendo como destino final a cidade de São José, em Santa Catarina. Porém, no quilômetro 668 da BR-376, uma falha mecânica teria rompido o freio do ônibus, que colidiu com a mureta de contenção antes de capotar e sair da pista. 19 pessoas morreram. O mesmo número de vítimas fatais em acidentes de trânsito em 3 anos nesta mesma pista, que é considerada perigosa. Os corpos das 19 vítimas do acidente foram trazidas para o Instituto Médico Legal da cidade de Curitiba. Segundo o diretor do IML no Paraná, das 19 vítimas, 17 já foram identificadas. Porém, no início da tarde desta terça-feira, a Polícia Civil divulgou uma lista com apenas 15 nomes. As outras vítimas que não foram identificadas até o momento tratam-se de crianças recém-nascidas que não possuem digitais, por isso precisarão passar por testes de DNA. Nós temos uma equipe de papiloscopistas aqui que fez essa identificação em contato, claro, com o Instituto de Identificação do Pará. A partir disso, que esses corpos estão identificados, nós temos 2 corpos que não têm digital, por serem menores de idade, não tinham RG. Então, esses corpos, agora nós estamos processando dessas vítimas o DNA, para fazer a correlação e poder identificar essas 2 últimas vítimas. E a identificação é diferente de um reconhecimento, né? A identificação é onde nós estabelecemos, de fato, a identidade civil dessa vítima, não é o reconhecimento por familiares e tudo mais. Na tarde desta terça-feira, uma comitiva do governo do Pará chegou à cidade de Curitiba para realizar os trâmites de liberação dos corpos para o estado da região norte. A comitiva é formada por um médico, um perito, um bombeiro, um delegado de polícia civil e um major da polícia militar. O intuito do Instituto Médico Legal é realizar a identificação dos últimos corpos, para depois realizar os trâmites do translado em parceria com o governo do Pará. Mas isso é um processo rápido, então nós acreditamos, com o nosso laboratório de DNA, que eu não acredito que esses corpos devam sair hoje daqui, acho muito difícil pela questão da logística, de uma aeronave que transporte tudo isso, enfim, todo esse processo. E a gente espera que até amanhã esse DNA que já está sendo processado, ele seja concluído entre 24 a 48 horas. Então, vai dar mais ou menos o tempo que nós acreditamos que seja suficiente para o governo do Pará providenciar esse transporte dos corpos para lá. Logo após o acidente, a empresa TC Turismo emitiu uma nota onde dizia que forneceria o suporte às famílias das vítimas, algo que foi rebatido. Pedro Pereira é tio de João Paulo, de 19 anos, e de Emanuele Cristina, de 26. O casal morreu no acidente. O tio conta que às 16 horas da segunda-feira, decidiu por conta própria comprar uma passagem somente de ida a Curitiba para buscar notícias sobre seus sobrinhos e que em momento algum recebeu o suporte da empresa. E a gente disse, como a gente não tinha notícia, porque o pessoal da empresa do transporte, do ônibus que trouxe eles, não deu nenhuma informação, desligaram os telefones, não atendiu ninguém e a gente ficou em desespero. Nesse desespero gerou a gente fazer uma coleta e correr para o aeroporto para comprar uma passagem. Foi que eu cheguei aqui às 22h30
que fomos saber o que tinha ocorrido na realidade. Eu vim me deparar, porque a gente não sabia se estava vivo ou estava morto, vim me deparar no ML com o corpo, reconhecer o corpo do meu sobrinho e da namorada dele. Durante todo o dia, familiares praticamente acampavam na sede do IML em Curitiba, buscando informações sobre como e quando poderiam velar os seus entes que morreram no acidente. A incerteza era nítida. A Delegacia de Delitos de Trânsito, que cuida do caso, por meio do delegado de Polícia Civil Edgar Santana, conta que o motorista do ônibus prestou o depoimento e foi liberado em seguida. O motorista alegou uma falha no balão de ar do freio do lado direito. Tentou uma manobra no intuito de parar o ônibus no momento em que o acidente aconteceu. Neste momento, ele tentou ir para uma área de escape, no entanto, havia alguns veículos que impediram dele acessar essa área. Segundo ele, também pensou na possibilidade de encostar em um bitrem que estava na frente, no sentido de diminuir a velocidade. No entanto, na sequência, resolveu não tomar essa atitude, considerando o risco que poderia causar. E na sequência, ele terminou colidindo na curva com a mureta de concreto. O veículo deslizou por alguns metros, tombou e, na sequência, caiu na ribanceira. O ônibus pulou por cima da mureta. Muitos jovens estão entre as vítimas já identificadas. Somente 4 passageiros têm idade acima dos 30 anos. A vítima mais nova até agora é um menino de apenas 14 anos. E a mais idosa, uma senhora de 54 anos. Que tragédia, né, minha gente? Ainda sobre esse assunto, a gente vai lá para fora agora para conversar com o repórter Léo Coelho, que tem mais informações aí sobre esse acidente, sobre essa tragédia. Léo, uma boa noite para você. Você tem, inclusive, aí a lista, né, das pessoas já identificadas, né, as vítimas fatais aí dessa tragédia que ocorreu ontem em Guaratuba. Boa noite para você. A gente não pode desejar uma boa noite numa situação dessa, né, mas até por sinal de respeito ao meu parceiro aí, seja bem-vindo aqui no LU. Pois é, né, Rafa? Dentro do possível, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no LU, no nosso Litoral Urgente. A gente viu aí a ótima reportagem do Michel Moreira falando sobre essa situação toda e realmente nós temos aí a lista com os 15 nomes identificados. São 17 já corpos identificados, né, Rafa? Ali, apesar das duas serem recém-nascidas, crianças, e por não terem impressões digitais, então leva um tempo a mais. Mas vamos a essa lista com os 15 nomes, né, Rafa? Identificados, são eles o Alexandre Costa da Cruz, de 26 anos, a Andréia Miranda dos Santos, de 27 anos, o Antônio Carlos Teixeira Lima, de 41 anos, o Carlos Henrique da Silva Teixeira, de 14 anos, essa vítima fatal mais nova registrada até o momento. O Dailson Ferreira Pimentel, de 32 anos, Emanuele Cristina Martins Miranda, de 26 anos, Gabriele Pinto Favacho, de 21 anos, Giovana Cristina Pacheco Pinheiro, de 20 anos, Iracelma de Carvalho e Souza, de 47 anos, Iranilda Carvalho de Souza, de 54 anos, João Paulo Ferreira Santos, de 19 anos, José Renan da Silva Souza, de 18 anos, Juliane de Jesus Botelho Garcia, de 23 anos, Rony Christian Pinheiro de Almeida, de 21 anos e Valdenilson Gurjão de Souza, de 22 anos. A gente observa, né, Rafa, nessa lista, muitos jovens, muitas pessoas na faixa aí dos 21, 22 anos. Realmente foi um acidente muito trágico, muito triste. Esses 15 nomes já identificados. Lembrando que a identificação toda está acontecendo no Instituto Médico Legal, ou seja, no IML de Curitiba. Se é que a gente pode falar alguma notícia boa sobre tudo isso, né, Rafa? Havia um menino de 13 anos que estava desaparecido. A família não tinha informações do que tinha acontecido com ele, qual que era a situação, e ele foi encontrado, foi localizado. É o Douglas Patrick, de 13 anos. A família, inclusive, realizou essa divulgação do nome.
dele, né, nos veículos de comunicação, nos veículos de imprensa. Ele estava desaparecido mais de 24 horas após o acidente e ele foi encontrado. Ele está no Hospital do Rossio, no município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações, no acidente, Rafa, ele quebrou um braço e teve traumatismo craniano. E segundo o que a gente levantou, o estado dele é estável. Ele embarcou com uma amiga da família em Ananindeua, né, no estado do Pará, e seguia sentido Florianópolis, onde, segundo as informações da família, ele iria morar com o pai e com a madrasta. Rafa, só reforçando também, a gente ouviu aí no VT, né, na reportagem do Michel Moreira, dessa comitiva e confirmando, né, uma comitiva do Pará que já chegou no início da tarde dessa terça-feira à cidade de Curitiba, na capital do estado, uma comitiva do Paraná que veio em auxílio à CESP, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, do Paraná, e vai auxiliar nesse apoio das investigações e no translado também desses corpos. Há uma informação de que o governo do Paraná também iria fretar aí um transporte aéreo para auxiliar no translado desses corpos. A gente está apurando e confirmando todas essas informações. Essa comitiva, viu, Rafa, ela é composta por um médico, um perito, um bombeiro, um delegado de Polícia Civil e também um major da Polícia Militar, Rafa. Tá certo, Léo. Obrigado, então, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo aqui no Litoral Urgente.